Agora são 11h18. CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. Muito bom dia para você, Rômulo Pinheiro. Seja bem-vindo à nossa coluna de hoje. Agora sim, Izzy, estamos aqui te ouvindo muito bem e sempre muito felizes na tua presença, na tua participação aqui nas quartas-feiras aqui na CBN. Agora eu também estou lhe ouvindo. Rômulo Pinheiro, por favor, conta pra gente, né? Depois que a CPI do crime organizado acabou encerrando, começou aí um novo capítulo nessa guerra, né, entre legislativo e judiciário. Você sabe, Izzy, que todas as vezes que a gente vem aqui falar, conversar com o nosso ouvinte, a gente sempre procura trazer um tema que mexa com o dia a dia. Tudo que envolve política aqui na capital, é claro que reverbera para todo mundo, tem seus efeitos, mas alguns têm mais efeitos que outros. Então você vê, por exemplo, na semana passada, nas semanas anteriores, a gente discutiu aqui a redução da escala de trabalho. Ontem, inclusive, foi votado o parecer favorável na CCJ para a redução da carga horária de trabalho, o fim da escala 6x1. Semana que vem vai ter feriado, então provavelmente essa votação vai acontecer lá para final do mês de abril. Então o governo também está apresentando um projeto de lei paralelo à PEC, enfim. Esses tipos de coisas são do nosso dia a dia, são coisas que mexem aí com o cidadão comum, e esses são os pontos principais que a gente tenta trazer aqui para o nosso ouvinte. Mas há certas situações que esse contexto político aqui da capital, ele tem os efeitos de trazer também complicações ou mudanças aí para a sociedade. Um belo exemplo foi o que aconteceu ontem, e aí é o nosso tema de hoje, que é a questão da CPI, do crime organizado. Olha, Izzy, a ideia inicial, o pessoal lembra no passado, aquela tragédia lá no Rio de Janeiro, aquela chacina, onde morreram mais de 100 pessoas naquelas condições, enfim, gerou, então, a necessidade da criação de uma CPI para investigar o crime organizado, para trazer uma resposta mais dura do Estado brasileiro a essas organizações. Então, o contexto era esse, a criação da CPI foi essa inicialmente, e aí no decorrer da história já virou uma investigação sobre crimes financeiros, caso do Banco Master, e aí depois já virou também uma busca por responsabilidade de ministro do Supremo, já virou uma CPI da Lava Toga. Enfim, a CPI ela foi criada com um objetivo certo, determinado, ou pelo menos deve ser assim pela lei, e no meio do caminho desandou para uma série de outras investigações. Claro que esse foco determinado na lei aí não foi amplamente cumprido. Então, a ideia se perdeu no meio do caminho, e principalmente quando começou a mexer com os membros do Supremo Tribunal Federal. Isso até outubro, a votação aí do final do ano, vai gerar talvez uma renovação, talvez não, vai gerar uma renovação importante lá aqui no Senado. Isso vai mexer com o tabuleiro político da capital, porque há muito claramente um desgaste, né, no Supremo Tribunal Federal. A imagem pública do Supremo vem sendo analisada em pesquisas, e essas pesquisas indicam um desgaste muito grande. A percepção comum é que os ministros estão envolvidos nesse caso importante do Banco Master. Então, é uma percepção geral, uma fragilidade do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. No caso, inclusive, por exemplo, nunca havia acontecido isso. Em nenhum momento da história, ministros serem indiciados numa CPI. Isso foi a primeira vez que aconteceu, e claro, a gente também sabe que esse relatório ele não foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ou seja, não foi aprovada a CPI, o relatório final da CPI, e isso tendenciosamente vai ser arquivado. Então você veja que o que gerou como efeito prático, praticamente nenhum, nulo, porque juridicamente falando, porque a CPI serve para quê? Para constituir provas para a investigação e levar essas provas a quem cabe a investigação e a ação penal, ou seja, a futura condenação da pessoa. A CPI produz a prova e manda lá para o Ministério Público, que analisa essas provas e decide se vai denunciar ou não essas pessoas nesses crimes que a CPI investigou e trouxe provas. Como não houve aprovação desse relatório, esses efeitos jurídicos não vão existir, então nem vai ser enviado ao MP. Enfim, o MP pode ter acesso a isso, também produzir uma prova, nada impede, mas é efeito prático, o arquivamento encerrou esse procedimento.
Isso tudo também porque houve dentro ali da CPI manobras do governo, manobras da oposição, o próprio Supremo Tribunal Federal ali, quando foi instigado a fazê-lo, também dificultou o acesso às provas. Mas, Izzy, o mais importante para o nosso ouvinte entender a situação é o que está por trás desse contexto político. Porque veja que, muito embora não tenha gerado nenhum efeito prático jurídico, para efeito político, com certeza o resultado, o recado está dado, porque nós temos aí vitórias de ambos os lados. Então, a oposição, aliás, o governo trabalhou também junto com o STF para arquivar, houve troca de mudanças de membros da comissão para poder evitar que esse relatório fosse aprovado. A oposição, muito embora tenha produzido, não tenha tido sucesso com isso, mas também teve vitória. Por quê? Porque isso vira componente político, isso é usado na campanha, isso vai ser usado com certeza. E o Supremo se viu nessa situação, então, muito mais fragilizada do que existia, do que havia nos anos anteriores. Quem que podia dizer, e que há pouquíssimo tempo atrás, que o ministro do Supremo ia ser indiciado numa CPI? Jamais imaginava-se isso. Então, gradativamente, com a exposição de alguns ministros, os ministros que foram indiciados, mas não foi aprovado, mas enfim, foi o ministro Dias Toffoli, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Gilmar Mendes e, além disso, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. E o que se discutiu ao final da CPI, na verdade, foi totalmente contrário ao que se iniciou a investigação lá atrás, ou seja, a CPI do crime organizado, que deveria indiciar milícias, traficantes de renome, enfim, o crime organizado em si, focou num outro grupo, focou num outro objeto, e isso se perdeu no meio do caminho, gerou essa possibilidade, na verdade, essa incongruência do que aconteceu na própria CPI. Claro que há relações dos ministros do Supremo que precisam ser analisadas com mais cautela, há alguns ministros se expondo, com certeza, em relações obscuras ainda, mas o contexto político da capital aqui necessitava, então, de uma articulação melhor para fazer uma investigação adequada a essas circunstâncias, o que não aconteceu aqui no Congresso Nacional. E mais uma coisa é certa, Izzy, isso vai ser usado em campanha, com certeza, pela oposição, agora com a proposta de, em algum momento, criar um fundamento para o impeachment de ministros do Supremo. Isso já vem, com certeza, sendo debatido. Muito embora a técnica não foi boa, sabe, Izzy? Para fazer isso, não é só a questão política, tem que ter uma questão jurídica. A questão política ela é o fundo das coisas, ela é aquilo que movimentam essas peças, mas isso tem que estar embasado num fundamento jurídico. E aí nós temos aí um relatório que já nasceu morto, porque você vê que esse relatório do senador Alessandro Vieira, ele, para não dizer, aqui, claro, a gente toma o cuidado de não ofender ninguém, a gente tem responsabilidade quando fala aqui, mas no mínimo é ortodoxo, ou seja, heterodoxo, na verdade, é algo que foge um pouquinho da finalidade de uma CPI. Você vê que os ministros foram acusados de crime de responsabilidade e prevaricação, só que esse procedimento, isso aí é um vício de origem, claro, porque isso aqui, na verdade, não pode ser feito por uma CPI. Essa situação de abertura de procedimento por crime de responsabilidade, a legislação informa, a Constituição informa, tem que ser pelo Senado Federal, não por uma CPI. Então, isso já por si só já matou a votação desse relatório, não foi só esse o fundamento, mas já por aí já partiu como morto, foi 6-4, foi apertada essa votação lá na Comissão de Constituição e Justiça, mas isso foi já arquivado diante desse problema inicial. Então, você tem uma nova regimental que o governo fez, substituição de alguns membros do Congresso para tentar arquivar isso no início. Aí a briga da oposição com o STF, ou seja, criando um elemento político para gerar uma campanha política na frente, ainda que não fosse, na verdade, dado certo, mas com certeza a oposição se arvora a dizer, veja, nós temos então claramente, foi provado que havia ali um relacionamento do ministro X, Y, Z, então que o Procurador-Geral da República não investigou, a prevaricação, ou seja, sabia que acontecia um crime e por vontade individual, não investigou, e o ministro X envolvido com o dono do banco Y. Então, isso tudo gera um material de campanha, isso tudo vai tentar ser capitalizado pelas campanhas políticas, e aí nós vemos um Supremo muito mais fragilizado, porque em outros momentos sequer chegava a ser levado a julgamento.
Aí nós vamos aguardar a votação no final do ano para saber se a composição do Senado vai ser alterada e isso vai gerar ou não uma fragilidade maior para os ministros do Supremo Tribunal Federal a conferir. E, claro, a gente está sempre aqui acompanhando para trazer todas as partes a melhor informação aqui para a Rádio CBN. Sem dúvida, Rômulo, a gente acompanha com você em cima do lance, né? Porque terminou ontem aí, teve toda essa repercussão, a gente segue acompanhando com você. Obrigada, Rômulo, até semana que vem, então. Forte abraço, até a próxima quarta. Me despeço do Rômulo e também de você que acompanhou o nosso Estação CBN de hoje, programa que está chegando ao fim.